Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Estamos iniciando uma edição especial do Rádio UFSCar Entrevistas, continuando a quinzena das mães ou a quinzena da maternidade aqui na Rádio UFSCar. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora doutora Marília Gonçalves, do Departamento de Psicologia, Graduação e Pós-Graduação aqui da Universidade Federal de São Carlos, para falar sobre o que significa ser mãe. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Falar sobre ser mãe é bem amplo, mas eu acho que uma coisa que é importante saber é que a maternidade exige uma certa maturidade psíquica, uma maturidade psicológica. Então, normalmente a gente sabe se tem condições de cuidar do outro. Perfeito. Incondicionalmente durante pelo menos 5 anos da vida daquele ser, né? Porque é mais ou menos esse tempo que o indivíduo leva para se constituir como um ser psíquico, e essa constituição do ser psíquico casar com o desenvolvimento mental e com o desenvolvimento físico, né? Perfeito. Aos 5 anos, a gente supõe que tendo uma maternidade amadurecida, que deu sustentação, que deu holding para o bebê, essa criança, ela está com o potencial todo dela para ser desenvolvido. Como ser humano. Isso. Professora, e uma coisa que acontece hoje, dentro dessa questão do o que é ser mãe, bastante ampla, hoje nós temos eu não sei se hoje, porque lembrei agora da minha avó, que casou com 12 anos de idade lá no Rio Grande do Sul. Sim. Não é? Então esse negócio de dizer, agora as moças têm filho mais jovem, eu não sei se é exatamente, pelo menos em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, sim, a minha avó casou com 12. Tá. Eu te pergunto o seguinte, esse aspecto da pessoa ter maturidade, compreensão suficiente para saber que ao longo de 5 anos, pelo menos, ela não tem somente ela para se preocupar com a existência. Isso. Nessa perspectiva, nós temos hoje maternidades, assim, eu trabalhei muito tempo no ensino médio aqui na cidade de São Carlos, e comumente tinha alunas do primeiro, do segundo ou do terceiro que engravidavam, não é? Nesse sentido, esse processo da maturidade, como ele se constrói? Olha, de um modo geral, a vinda do bebê intercepta o desenvolvimento da mãe. Okay. Caso haja uma avó, um avô, um tio, uma tia, alguém mais amadurecido que possa cuidar da dupla, é bem interessante. Perfeito. Porque essa menina, por exemplo, de 12 anos, ela praticamente do desenvolvimento emocional, ela cortou uns 10, 12 anos da vida dela, não é? Mas eu queria colocar aqui uma coisa para você, que é assim, que eu observo. Perfeito. Né? Eu trabalho na maternidade, com gestação, atendo estágio. O que eu observo não é só das mães, o que eu observo é da população brasileira. Sim. A população brasileira não sabe o que é amadurecimento emocional. Não vou dizer para você que alguém saiba além do que as pessoas que estudam, não é? Perfeito. Mas a vida emocional está relegada a segundo plano. E ela, na verdade, ela se espalha por toda a vida, ao longo da vida toda, né? Perfeito. Então, a falta de percepção e de cuidado com o afeto e com a psique é um risco alto, não é?
E aí a maternidade traz alguns desafios que são próprios, não é? Que é, um deles você falou, que é a mãe se dedicar ao outro e ter possibilidade de fazer isso, né? A maternidade é barata, ela não é cara. A maternidade na nossa sociedade está ficando muito cara. Custa sei lá quantos R$ 1.000, mas a verdade, o que você precisa dar para o bebê é segurança, que ele vai cumprindo as tarefas dele até ele se sentir um ser inteiro, né? Perfeito. E quando ele se sentir um ser inteiro, você pode deixar andar. É que nem a gente ensina as crianças a andar, né? Você fica de olho, se cai, você vai lá e ajuda, mas você deixa aí tateando a vida. Claro. Né? Então, a maternidade, ela é uma especialidade disso, assim, de deixar o outro ir, mas sabendo esse outro que ele tem para onde voltar, ele tem onde pedir socorro, ele tem onde solicitar recurso, e recurso que eu falo é sempre recurso psicológico. Perfeito. Não é recurso financeiro, não é um berço de um jeito, pode ser numa caixinha de sapato, não tem problema nenhum. Né? O negócio é que a gente precisa priorizar aquele bebê, né? E olha, é simples, dá de mamar na hora certa, de hora em hora, a mãe que estabelece isso, mas tem que ter rotina, tem que ter continuidade, porque o bebê é uma parabólica, né? Ele está captando tudo. O que ele precisa é de um ambiente estável para construir um imaginário daquilo que ele está captando. Perfeito. Né? Eu não sei se eu me fiz entender. Perfeito. Professora, e eu te pergunto o seguinte, eu estava me recordando de uma leitura que o sujeito mencionava o mal-estar da humanidade do Freud e a questão do individualismo como uma característica geral daquela sociedade, que dirá da nossa hoje, não é? Esse individualismo, em alguma medida, a afetividade que caracteriza a maternidade é uma ruptura com o individualismo? É uma ruptura. Por isso que eu falei para você que para a mãe de 12 anos pode ser uma invasão ao desenvolvimento dela. Não é? Porque se ela se está na nossa sociedade, como você diz, uma sociedade individualizada, né, que acredita que o sujeito vai sozinho, e que os núcleos sociais não importam, isso, além de atrasar o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos adultos, impede aquilo que é mais caro para a construção do ser psíquico, que é a relação. Nós só nos constituímos na relação. Perfeito. Eu costumo falar para os meus alunos assim, olha, o bebê nasce depois de 9 meses, o bebê orgânico. O bebê psíquico nasce depois de 5 anos. Então, e as pessoas têm a impressão de que nasceu o bebê, pronto, está tudo certo. Não é assim. Nasceu o bebê, assegura que ele possa aprender sobre ele mesmo. Né? É preciso assegurar, não tem jeito. Perfeito. E geralmente quem faz isso é mãe, avô, avó, tio. Isso é sociedade. Claro. Né? Professora, essa pergunta que eu vou te fazer, é óbvio, ela tem muito a ver com meus próprios interesses de temas que eu estudo, não diretamente ligado, mas são assuntos que interessam, e obviamente que isso, eu entendo, são também do interesse do pessoal que nos acompanha, dos nossos ouvintes. Muito se fala, e obviamente é claro que se vê que principalmente a partir da segunda metade do século XX, em termos gerais, a sociedade passou por transformações muito maiores que nos últimos, ao longo da sua história, não é? As instituições sociais, o papel da maternidade, etc, etc. Uma coisa eu fico aí pensando aqui, hoje pela manhã, quando eu conversei com uma
uma psicóloga a respeito disso, numa entrevista, a professora Lisa, do departamento, não é? Eu falava para ela a respeito dessa questão da mudança social. Mas se eu consigo entender um pouquinho o que a gente está conversando, ser mãe, em certa medida, independe das transformações sociais, ou seja, o ato afetivo de dedicar-se, de cuidar de um ser humano, isso tanto é válido numa sociedade, num modelo rural, num modelo urbano, numa sociedade hiper informatizada como a nossa. Isso que você está falando tem muita procedência, independe. Só que ser mãe hoje no Brasil e ser uma mulher que trabalha e tem interesses próprios complica. Certo, né? certo. A partir do momento que a mulher sai para o mercado de trabalho para se realizar também como trabalhadora, fica um pouco complicado, porque é preciso fazer toda uma logística para possibilitar estabilidade para esse bebê. Não é? Agora, mais vale uma hora totalmente dedicada do que 10 horas aflita pensando em outras coisas. Né? Perfeito. E eu estou falando para você aflita, estou falando tudo no feminino, claro. Mas a função materna, ela pode ser realizada por qualquer gênero. Não implica também em questões de gênero. Perfeito. É aquilo que eu falei lá atrás, implica maturidade. Né? Muito bom. E tu falou uma coisa que me soou aqui na cabeça. É a questão da qualidade do tempo. Porque o que eu ia colocar dentro dessa questão que eu apontei é que a gente vive um momento social em que muitas vezes a mulher até talvez nem fosse a escolha estar no mercado de trabalho, mas às vezes a ausência de recursos ou um companheiro que tem que trabalhar, como por exemplo num grande centro, o sujeito que trabalha em São Paulo, ele sai 4 da manhã para se transportar para estar às 7 no serviço, quer dizer, é bastante difícil. Sim. Essa questão de um tempo menor com uma maior qualidade, tá? Como seria isso? Pensando assim, nas nossas ouvintes que quisessem saber, que de repente têm filhos, filhas, trabalham fora, como melhorar a qualidade desse tempo? Olha, uma coisa que eu acho que melhora a qualidade desse tempo é desligar a expectativa de outros lugares que não aquele que está com o bebê. Então, desligar do trabalho, desligar da escola, desligar da recreação, desligar, porque normalmente nós estamos num lugar e, ao mesmo tempo, estamos com a cabeça em outros lugares. Perfeito. Né? Não é possível você ter o afeto com o bebê e a cabeça no trabalho. Né? Não é bom isso para o ser humano. Então, se você puder desligar todos os fios que ligam a outros interesses, né, e se ligar diretamente ao bebê, isso é qualidade de relação. Perfeito. Eu creio que essa última questão é de grande importância, sobretudo para o pessoal que nos acompanha e que às vezes tem crianças pequenas, mas também tem uma vida profissional, tem outras atividades. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você me permite? Claro, por favor. Quando a pessoa que faz a função materna desliga a atenção de todas as outras coisas, ela não está auxiliando só o bebê. É uma via de mão dupla. Ela também está propiciando um tempo em que ela possa ser inteira e ela mesma descansar para depois ter mais energia, ter criatividade, ter disposição para as outras coisas da vida. Perfeito, perfeito. Professora, antes de nós encerrarmos, uma vez que essas entrevistas são feitas pensando num público extremamente amplo, tá? Eu construo as perguntas de forma muito ampla para deixar à vontade os e as entrevistados da rádio. Mas alguma coisa que tu entende que seja importante mencionar e que eventualmente eu não perguntei,
tu fica à vontade para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre a quinzena da maternidade aqui na Rádio Fiscar. Olha, uma coisa que eu acho que talvez caiba a todos, não é? Quando tem um bebê em casa, saiba a importância, mamada tem hora, trocar o bebê tem hora, dormir tem hora, acordar tem hora, pelo menos essa estabilidade até os 3 anos, né? Então, a estabilidade da alimentação, do manuseio, não é? E do tempo, porque é a primeira tarefa que o bebê precisa fazer, que a gente não sabe, que é temporalizar. Então, se cada coisa acontece num momento diverso, ele não consegue descobrir qual é o tempo dele. Né? Qual é o tempo dele assimilar a vida. Então, se você mantém isso, a rotina do jeito que está, ele aprende que ele é um ser no tempo. Isso é importantíssimo, é básico, não precisa nem entender, só faz. Perfeito. Uma rotina, criação Isso, de uma rotina. Uma rotina. Excelente. Muito bem, professora Marília, ou Marília, muito obrigado por esse tempo que tu dispensou para conversar conosco, com os nossos ouvintes. Tá? Nós estamos encerrando, então, esta segunda entrevista da série de entrevistas sobre maternidade aqui na Rádio Fiscar e continue conosco. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.